Bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia, pelo teu amor nas nossas vidas. Fala conosco, fala aos nossos corações. Queremos ouvir tua voz, queremos ter direcionamento do Senhor novo. Nós clamamos o Senhor porque sabemos que o Senhor é suficiente para nós. Espírito Santo, essa live é sua, minha vida também. Me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver algum equívoco da minha parte para falar ou me expressar, que o Senhor complete essa palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença de vocês. Estão aqui. Francelina, bom dia. Bom dia, Betânia. Seja bem-vinda. Orlenta, não sei se é assim que pronuncia, obrigada pela presença. Vitória, Deus abençoe vocês. Simon, é isso? SJR, bom dia. Obrigada pela presença aqui também. Lena Teixeira, obrigada, querida, novamente comigo. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Como é que é o nome aqui? Teia. Bom dia, Teia. Obrigada pela presença. Temos... Ai, tá tão difícil de ler com esse branco hoje. Rosângela, obrigada. Bom dia, gente. Hoje eu tô vestindo essa blusa de crochê linda aqui que eu tô vestindo. É da Gracinha Crochê. Eu vou marcar o arroba dela. Ela envia para todo o Brasil, tá, gente? Se vocês precisarem aí de uma blusinha ou de qualquer coisa de crochê, ela tem as mãos mágicas e pode fazer para você. Vou marcar o arroba dela na legenda desse vídeo para você conhecer o trabalho dela. É linda, né, gente? Também. Essa aqui eu tenho já há vários anos. Já até perdi as contas de quantos anos e tá novinha, como se tivesse feito hoje. Bom dia, gente. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Salmo 50, versículo 15. Diz assim: clame a mim no dia da angústia, eu livrarei e vocês me honrarão. É uma certeza, né? Quando Deus está dizendo aqui pro povo, através de Asaf, né? Clama a mim, é certeza, me chama 100% das vezes que você me chamar. Eu vou te responder, eu vou te livrar. Esse salmo é muito interessante, é bom que vocês leiam Salmo 50. Esse Salmo 50 foi escrito por Asaf. Foi uma escolha muito inteligente de Davi na época, porque ele escreveu tantos salmos preciosos que abençoou tanto as nossas vidas, né? E esse Salmo 50 Deus está revelando para o povo que ele não tem necessidades. Porque o povo ia, fazia sacrifícios, fazia holocaustos, mas mais para se livrar de uma consciência, eu vou lá oferecer um sacrifício porque eu falhei muito com Deus, mais pela aparência. Não faziam por arrependimento. E Deus fala ali através de Asaf que ele não tem necessidades. Ele não precisa de sacrifício nenhum, de holocausto nenhum. O sacrifício e o holocausto existia por causa do povo, não por causa de Deus. Deus não tem necessidades. Às vezes a gente acha que Deus precisa da minha obediência, que Deus precisa que eu o adore, que Deus precise que eu vá na igreja, que Deus precise que eu leia a Bíblia, que Deus não tem necessidades. Nós é que temos a necessidade. E muitas vezes, por estar nessa falsa religiosidade, acreditando que estamos fazendo tudo corretamente, os próprios frutos, as nossas reações e as nossas atitudes revelam para quem nós estamos fazendo esse altar de adoração. E o que Asaf estava dizendo para o povo ali, Deus estava dizendo através de Asaf, neste salmo, para o povo, era que os frutos, eles faziam todos os rituais, mas os frutos, o que eles mostravam no dia a dia era orgulho, era injustiça, mentiras. Porque o que Deus estava ensinando para o povo é que quando é feito, tudo que nós fazemos é para Ele, não para nós como
um checklist, mas algo para ele, tem arrependimento. Quando nós cumprimos todos os rituais religiosos e continuamos mentindo, continuamos sendo injustos com as pessoas, continuando sendo grossos com as pessoas, tratando mal as pessoas, continuamos com o nosso orgulho, todos os seus atos religiosos foram para você, não foram para Deus. Porque quando nós fazemos para Deus, existe arrependimento da nossa parte. E quando vem o arrependimento, quando você se arrepende de comer um tipo de comida, você nunca mais vai querer comer aquilo. Quando você se arrepende de ir numa cidade, você nunca mais volta lá. Quando você se arrepende de ter ido numa viagem fora do país, se você se arrepende de ter ido, você nunca mais vai voltar lá. Não é assim? As pessoas cometiam seus pecados, mas na verdade não se arrependiam. Mas iam para cumprir os rituais religiosos, porque na aparência, todo mundo que via, olha, aquele sacrifício foi bom, né? Que ele se arrependeu de verdade. E Deus falou, por que vocês estão fazendo tudo isso? Eu não tenho necessidade disso. Eu não preciso de sacrifício, eu não preciso de holocausto, eu não tenho necessidades. Vocês é que precisam me obedecer, vocês é que precisam me honrar, me adorar por causa de uma necessidade espiritual de vocês. Só que aí a gente, quando fica nesse lugar de, eu sempre fui bom, eu sempre fiz as coisas certinho, eu nunca matei, nunca roubei, sabe, você coloca num lugar de orgulho como se você fosse alguém infalível, que as coisas difíceis que vêm para sua vida é porque Deus mandou. Muitas pessoas chegam pra gente e falam assim, se Deus fosse bom, então por que tudo isso acontece na Terra? Por que você tá passando por isso que você tá passando, se Deus é tão bom? Nós passamos por dificuldades, sim. Nós passamos por tempos difíceis, sim. E cada um passa por um tempo difícil diferente do outro. Ninguém é mais sofredor do que o outro. Todos nós sofremos, sofrimento é 100% humano, eu sempre estou dizendo aqui. Mas Deus nunca envia o mal. Porque ele estaria se contradizendo. Porque ele diz que tem a respeito de mim e de você apenas bons pensamentos. E tem planejado para nós um futuro bom. Um Deus que diz que só tem pensamentos bons, como é que ele envia o mal? Na verdade, o mal entrou na terra através de um homem só. Através do pecado, o mal se instalou. O mal foi trazido por nós, não foi trazido por Deus. Foi por causa do nosso pecado que o mal se instalou. E onde o mal se instala, existem consequências. O que Deus permitiu é que as consequências fossem sentidas por nós. Você fala, Fernanda, mas é injusto, porque eu estou nesse lugar, não foi por culpa minha, foi porque meu marido fez isso, foi porque minha esposa fez isso, foi porque meus pais fizeram isso, é porque eu não tive pai, é por causa disso. Sim, o mal, ele existe no mundo e ele foi trazido pelo pecado, não foi trazido pelas mãos de Deus. Porque Deus, ele é bom. Deus não coaduna com o mal. Lá em Romanos 5,12 fala que o pecado, ele não entrou no mundo por Deus, ele entrou no mundo por causa da queda do homem. E aí no versículo 15 fala lá, mas ele em sua graça enviou Jesus. E essa graça trazida por Jesus, que derramou a vida dele na cruz do Calvário, que ela supera qualquer mal que eu e você enfrentemos. O mal está aqui, ele existe, o pecado existe. E tudo aquilo que nós fazemos de errado, alimentados pelo nosso orgulho, porque o orgulho precede a queda, o orgulho precede o pecado. Antes da gente pecar, antes da gente cair, nosso coração se enche primeiro de orgulho. Então, a consequência das minhas escolhas erradas, do meu pecado, eu vou colher. E porque o mal está instalado no mundo e foi trazido por nosso pecado e não por Deus, as escolhas das outras pessoas, nós também colhemos a consequência dela.
Vamos só separar escolhas próprias. Adão. Quando Adão pecou, Deus não ficou acusando Adão. O que você fez, Adão? O que você fez? O que foi que você fez? Deus perguntou, onde é que você está, Adão? Cadê você? Onde você está? Por que você não veio para mim? Você viu que errou, por que você não levantou e não veio para mim? Você se escondeu? Vem para mim. Então Deus nunca acusa, Deus usa ali ele se aproxima de Adão para o redirecionar e tem consequência nas escolhas que Adão teve. Mas a primeira reação não foi de acusação, foi de acolhimento para redirecionar, para dar estratégia, para sair daquele lugar de medo, naquele lugar de vergonha. Elias, quando ele se escondeu na caverna, Deus não falou assim, mas rapaz, o que você está fazendo? Tipo, não falou assim, você está aí se escondendo, você está aí desse jeito. Deus falou, Elias, o que você está fazendo aí? Esse lugar não é para você ficar, não é para você morar. Esse lugar, esse escondido aí, não é para você ficar aí. Mais uma vez, Deus vai e acolhe uma decisão errada de Elias, uma decisão errada de Adão. Ele acolhe e redireciona. Esse redirecionamento é assumindo a responsabilidade do pecado, das escolhas erradas. Tem consequência. Mas se você olhar para Daniel, se você olhar para Daniel e os 4 amigos, para José, não foi eles não fizeram nada, mas a escolha dos outros trouxe sofrimento para eles. E aí veio o livramento de Deus. Deus não livrou Daniel da cova, não livrou ele do problema, mas livrou ele no problema. Deus não livrou ele e os 4 amigos da fornalha, mas livrou na fornalha. Não livrou José de ser vendido, de ser jogado na prisão, de ser acusado injustamente, mas o livrou. Tirou ele de ser escravo e o tornou governador. Por quê? A consequência de uma escolha de outra pessoa que nos atinge, Deus vem também, com a bondade dele, com o amor dele, transformar em bem todo o mal que nos fizeram. E o que Deus está dizendo aqui no Salmo 50, através de Asaf, para o povo é: para de dizer que crê em mim, para de me oferecer sacrifícios só por aparência, me busca de verdade, clama a mim de verdade. E eu vou te responder e no dia da angústia. Vocês terão uma resposta no dia da angústia. Eu livrarei e vocês me honrarão. Então, em 1 João, capítulo 1, versículo 5, fala que Deus é bom e nele não reside maldade. Em Tiago 1,13 fala, Deus não tenta ninguém e do mal não se aproxima. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, não pense você que Deus precisa de algo que você tenha para oferecer. Nós é que somos abençoados quando nós obedecemos, quando nós o honramos. Porque isso significa, quando você obedece a Deus, quando você honra a Deus, significa transformação de entendimento. Significa que você passou por um arrependimento e o mal não faz parte da sua vida. Ele pode ter vindo te atingir de alguma forma, mas o Senhor de todas as suas angústias vai te livrar se você buscá-lo. Fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. E todas as coisas ele trabalha para contribuir para o bem daqueles que o amam. Deus não precisa do nosso amor, Deus não precisa da nossa obediência. Mas Ele está pronto para socorrer você 100% das vezes que você clamar, que você o chamar. O mal, ele entrou por causa do nosso pecado, foi trazido por nós, por causa de um homem. Romanos, capítulo 5, versículo 12.
fala que por causa de um homem só o pecado entrou no mundo. E no versículo 15 fala, mas a graça de Deus, ao enviar Jesus, derrama sobre nós o perdão dos nossos pecados e nos livra de todas as nossas angústias. A graça dada por Deus através de um homem só também é suficiente para nos arrancar das garras do pecado. Falando de garras do pecado, eu estava lendo uns textos, eu gosto muito, tem um pastor americano que ele chama Vlad Savchuk. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas ele estava dizendo, muitas vezes nós achamos que estamos lutando contra uma tentação, por exemplo. Achamos que estamos lutando contra uma angústia, contra uma depressão, contra uma ansiedade. Todas essas coisas já existem. Elas estão no mundo. Elas estão no mundo. Mas existe a graça de Deus para nos livrar dessas coisas. E elas vão atingir a qualquer pessoa. Ninguém está livre de ter depressão. Ninguém está livre de ter tentação. Só que a sua luta não é contra a tentação. É contra o Espírito que envia. A nossa luta é contra demônios, contra potestades. E você fica aí tentando, lutando contra a depressão, contra a ansiedade. Tudo é importante, terapia é importante. Tem vezes que você vai precisar de medicação. Leitura, tudo é importante. Mas nada disso é suficiente se você não dobrar os seus joelhos e clamar. Porque quem livra você da tentação, quem livra você de angústia, de depressão, das suas doenças emocionais, não é o conhecimento das coisas, é a sua rendição na presença de Deus. Porque é isso que o povo estava vivendo. Anestesiado pela realidade, pelo cotidiano da vida no Salmo 50. Eles estavam tão habituados a oferecer sacrifícios por fora, pela aparência, que eles não tinham ainda se atentado que Deus não precisa de nada disso. Somos nós que precisamos de todos esses rituais religiosos para nos lembrarmos que temos um Deus que é por nós. Se você clamar todas as vezes, 100% das vezes, Ele virá e Ele te livrará. E você poderá honrá-lo, porque você sabe que você consegue vencer a tentação. Venceu porque não foi pela sua força, mas foi pela força de Deus. A sua depressão, você vai reconhecer, assim que você clamar, que você depender dEle, você vai receber o livramento e você vai entender que sem Deus você não fica livre dessas coisas. Sem Deus você não fica livre da cova dos leões, da fornalha, da tempestade, da escravidão. Porque a sua luta não é contra uma doença emocional, uma tentação. A sua luta é contra um espírito. E esse espírito você só vence ele com oração. Então, você pode se cercar de todas as coisas para te proteger de gatilhos, para você não cair na tentação. Você se cerca. Mas como não é a tentação em si, não é o problema em si que é o problema, é um espírito, é um demônio, por mais que você se blinde dos gatilhos, essa tentação vai vir até você. A depressão, ela vai vir. O mal vai vir, porque ele é trazido por um espírito, por um demônio, e você só vence o demônio, só vence esse espírito pelo poderoso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então precisa clamar. Você precisa se render. Não adianta ir por aparência na igreja. Não adianta você fazer todos os rituais se você não tem um secreto e clama a única fonte de poder que pode destruir o espírito que vem trazendo o mal, a acusação, porque o espírito traz o prazer do pecado para você desfrutar e imediatamente traz a acusação para te empurrar mais para a caverna, para te empurrar mais para longe do que Deus desenhou para você viver. Então, quando Deus olha aqui para o povo, através de Asaf, nesse salmo incrível, sugiro leitura para vocês, fala assim, eu não tenho necessidades, mas se vocês clamarem a mim no dia da angústia, eu livrarei vocês. É uma promessa. Vocês só serão livres das suas doenças emocionais, dores emocionais, através da rendição, do coração contrito, do arrependimento.
Traz a memória aí. Quando você se arrependeu de algo que arrependeu profundamente mesmo, você nunca mais voltou a fazer. Por que às vezes repetidamente a gente volta naquele lugar de pecado, de transgressão, de iniquidade? Porque tudo que nós fizemos foi por aparência, não foi um arrependimento genuíno. Porque quando nós fazemos para Deus mesmo, a gente não volta sem resposta. Porque o mal pode ter entrado no mundo por um homem, mas a graça também entrou por um homem. E a graça superabunda no pecado. A graça supera. O poder que Jesus derramou na cruz do pecado é suficiente. Mas entenda que a sua luta não é contra a sua mágoa, não é contra o seu rancor, não é contra seus traumas. A sua luta é contra um espírito, é contra demônios, potestades. Aí você fala, Fernanda, e a autorresponsabilidade? Sim, você tem a autorresponsabilidade também. Ah, tudo culpa do diabo. Sim, às vezes coisas que a gente escolhe as nossas. Mas quando você vai para a presença de Deus, o Espírito Santo te ilumina e te revela o que é seu que precisa morrer e o que é do diabo que precisa sair da sua vida. E tanto o seu eu quanto as artimanhas, a estratégia do diabo para derrotar e te afastar de Deus, elas só podem ser vencidas pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Se você for se render a Ele, for à presença dEle. E 100% das vezes o Senhor vai vir em teu socorro. Não importa se você pecou, se você afastou, se você clamar, Ele virá. Se você clamar, Ele virá. Para terminar essa live, Salmo 34, 17, eu amo esse versículo. Os justos clamam, e o Senhor os livra de todas as suas tribulações. Vá para a presença de Deus e entenda quais são seus inimigos verdadeiros. É o seu próprio eu, suas próprias escolhas. E também o inimigo das nossas almas. Não se esqueça que existem demônios que estão prontos para nos arrancar da santa presença de Deus, para nos matar e nos destruir, nos afastando, nos isolando. Então não adianta você aparentemente ter uma vida santa, que as pessoas olham, acham que você é uma pessoa cheia de Deus, mas os frutos, quando você vai reagir diante do dia mal, diante de alguma coisa, você reage como todo mundo reage. Você não reage. A sua reação, o jeito de você falar com as pessoas, isso é o fruto. Se você mostra se você se relaciona ou não com Deus. É isso que no Salmo 50 Asaf está falando. Quando chega a hora de ter o resultado de toda a religiosidade que vocês dizem que tem, quando chega a hora desses frutos virem, vocês são orgulhosos, vocês são mentirosos e vocês são injustos. Porque não estão clamando a Deus. E aí virá a consequência do orgulho, da mentira, da injustiça, vem. E Deus está falando, se vocês me clamarem no dia da angústia, porque tudo isso que vocês fizeram aqui de errado, vai ter consequência, mas me clame, porque eu vou vir e vou livrar vocês. Então, em nome de Jesus, eu não estou falando que Deus ele com a graça dele passa pano pro nosso pecado, para tudo que a gente faz de errado. Tem as consequências que nós vamos colher. Mas o que Deus faz, Ele não nos livra das consequências. Mas enquanto estamos passando pelo resultado das nossas escolhas, vem o livramento dele se você for com seu coração sincero e clamar. Clamar por Ele. Porque quando nós clamamos por Ele, nós encaramos de frente tanto o nosso eu quanto o nosso inimigo real. Nós conseguimos visualizar. E nós temos o arrependimento sincero. Aí Deus pode entrar na sua história e transformar e te restaurar e te livrar deste lugar de dor. Porque todas as vezes que você clamar... aqui no Salmo fala os justos, né? E a Bíblia fala que Jesus nos justifica, nos purifica. Então você não é uma pessoa justa. Você não é uma pessoa perfeita, não é uma pessoa santa, mas se torna por causa do Cristo de Nazaré, que veio arrancar o pecado do mundo. Então você pode clamar. 100% das vezes, Deus vem agir e te livrar de todas as suas angústias. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você, Pai. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes estamos desesperados, clamando, falando, reclamando, e muitas vezes te acusamos de nos enviar o mal, que achamos que
que o Senhor é quem nos castiga, não entendemos que o Senhor não envia o mal, o Senhor nos livra do mal. O Senhor enviou Jesus para que a sua graça fosse derramada sobre nós e nos arrancasse da dor, nos arrancasse da angústia, nos arrancasse de toda a tentação, nos arrancasse das garras do nosso inimigo maior, que é Satanás, que veio oferecer para nós um caminho de prazer, mas ao mesmo tempo de acusação. E o Senhor nos oferece um caminho de redenção, de restauração, de cura e de salvação. Todos os dias, todo aquele que clamar será salvo. É uma promessa do Senhor. Todo aquele que te invocar será salvo, será salvo. Invocar-me-eis, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Com verdade, com sinceridade. O Senhor está 100% disposto, das vezes, para nos acolher e nos redirecionar. Porque o Senhor é o Deus que tem amor, que tem perdão, que tem salvação. Da sua parte, nós nunca teremos acusações. Porque a bondade reside no Senhor. O Senhor não se alimenta do mal. O Senhor não coaduna com o mal. O Senhor é bom. Como Jesus mesmo disse, o único bom é o Senhor. E eu quero te agradecer porque a sua bondade nos alcança. Perdoa os nossos pecados. E venha, Senhor, nos livrar de todas as angústias. O Senhor conhece as angústias dos meus irmãos. Venha arrancar toda a religiosidade que muitas vezes nós achamos que é suficiente. Traga arrependimento, um arrependimento sincero, para que nós o honremos por todo o livramento que o Senhor fará. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.